E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje? Hoje, ao final do podcast, a gente vai ouvir um pouco do Pepa, né? O técnico do Cruzeiro. Cruzeiro que perdeu para o Cuiabá. Tinha uma grande oportunidade aí de encostar ali na liderança, né? Chegar pertinho, ficar ali, deixar o torcedor sonhar. Uma derrota que foi, cara, um Cruzeiro irreconhecível, né? Do que eu tô vendo do Cruzeiro dos últimos dias, dos últimos jogos. E eu não tô vendo com muito afinco, né? A gente tem que ser sincero. Tem tanto jogo pra gente acompanhar que a gente não acompanha 100%, né? Mas dentro do que eu vi de Cruzeiro dos últimos jogos e esse jogo contra o Cuiabá foi um Cruzeiro bastante diferente, irreconhecível, né? Cedendo muito espaço pro Cuiabá. O Cuiabá teve chance de fazer dois, três gols, cara. Sem brincadeira, não tô falando aqui, não, obviamente, assim, metade do segundo tempo final, aí foi um abafo, foi uma pressão, o Cruzeiro teve as melhores oportunidades, o Walter teve que fazer boas defesas e tudo mais. Antes disso, eu acho que o Cuiabá ele teve as melhores oportunidades, né? Então, para a gente ser justo, eu acho que o Cuiabá mereceu a vitória, tá? Foi um belíssimo jogo de futebol, né? Também não é por aí, gente, né? Tá? A gente tem que também tomar um certo cuidado, mas esse time do Cuiabá é um time ajeitado, né? Treinado pelo Antônio Oliveira, é um time ajeitado. Passa a impressão, pelo Cuiabá tá na parte de baixo da tabela, e até por não ter jogadores estrelados, passa a impressão de que é um time, né, um time fraco, um time mal treinado. Não é bem isso não, tá? A gente vai chegar lá, a gente vai passar pelo... Opa, agenda do dia para depois, a gente vai passar pela tabela, mas antes de chegar na tabela do Campeonato Brasileiro, esse jogo entre Cruzeiro e Cuiabá, na Arena do Jacaré, eu quero fazer com vocês um giro pelas notícias esportivas de tudo que aconteceu. Tudo não, né? Não dá para passar por tudo. Mas por assim, boa parte das notícias, pelo menos metade do que a gente vai ver aqui, está relacionado com o Vinícius Júnior, né? A repercussão que tomou esse caso de racismo, né? Do que aconteceu com o Vinícius Júnior, do que ele sofreu nesse último jogo, né? Com direito a uma manifestação do Real Madrid e do Carlo Ancelotti, né? Que a gente cobrou ontem. Eu cobrei ontem uma atitude do Real Madrid, mas eu esqueci de cobrar também uma atitude do Carlo Ancelotti. Não que a minha cobrança tenha feito qualquer coisa, eu só digo assim, cara, o Real Madrid e o Ancelotti pouco falam, né? E eles se manifestaram dessa vez para você ver que o negócio atingiu uma proporção, cara, que foi além da conta. Passou muito do. Sempre passa do tom, né? É importante a gente destaca aqui, sempre passa do tom, mas dessa vez eu acho que extrapolaram todos os limites e o árbitro que sugeriu a expulsão do Vinícius Júnior também vai ser demitido. Só para você ver que o tamanho que chegou a parada, né? Então vamos embora, sem mais delongas. Aqui é o Globoesporte.com, deixando os créditos de antemão, é por onde a gente vai passar por todas, pela tabela, pela agenda de amanhã, né? De hoje, no caso, né? Os jogos que vão acontecer hoje, da Libertadores, da Sul-Americana, e também por essas notícias esportivas, tá? Vamos aqui, primeira coisa, racismo contra Vinícius Júnior. Presidente da Federação Espanhola critica Tebas, né? Que é o cara da La Liga, o presidente da La Liga. E aqui há aspas, né? Peço que ignore, né? E aqui Luiz Rubiales, o mandatário, né? O Cartola, aí, o presidente da Federação Espanhola, temos um problema em nosso país de educação, de racismo. Obviamente que o racismo não se aplica a todos, né? Não é todos os torcedores que são racistas, mas isso meio que. Por isso que eu falei ontem sobre isso. Vamos tomar cuidado para não generalizar, para não incluir uma nação inteira. Você pode até questionar questão de legislação, por que, que não tem uma legislação para isso? Você pode até questionar essas coisas, mas criticar e extrapolar para uma nação inteira, você está beirando a xenofobia. E xenofobia, é bom a gente relembrar que também é uma forma de racismo, tá? Então aqui é o presidente da Federação Espanhola se manifestando, tá? Real Madrid, ele fez um vídeo bonitinho aqui, né, do presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, com o Vinícius Júnior, né? Real Madrid se posiciona contra racismo ao Vinícius Júnior, que se reúne com Florentino Pérez. Clube aciona a Justiça Espanhola e presidente em reunião com o atacante para apoiá-lo. Eu quero saber até onde vai esse apoio do Florentino Pérez, porque o Real Madrid, como eu destaquei ontem, é muito silencioso em relação a tudo que acontecia com o Vinícius Júnior, né? Em relação aos casos de racismo do Vinícius. Eu quero ver até onde vai essa iniciativa do Real Madrid de blindar e de proteger e de amparar o Vinícius Júnior, tá?
acionou a justiça espanhola. Eu quero ver se vai a fundo nisso aqui, tá? E aí faz um vídeo todo bonito, né? Eu tenho a convicção de que o Vinícius Júnior não quer sair do Real Madrid. Ele tá cansado só. Eu não sei nem se ele tá cansado. Eu acho que ele tá ficando cansado. Mas eu acho que eu tenho a convicção de que ele não quer sair. Para que ele ia sair do Real Madrid, né? Um lugar onde ele é muito feliz, esportivamente falando, ele é muito feliz, né? E aí, aqui a nota oficial do Real Madrid, tá? Então, sempre fazendo um convite aberto a vocês. Eu não vou ler toda a matéria na íntegra, né? Mas aqui, ó, o artigo 124 da Constituição Espanhola estabelece funções do Ministério Público para promover a ação da justiça em defesa da legalidade e dos direitos dos cidadãos e do interesse público, né? E aqui, ó, é a nota do Real Madrid. Então, você vê que não tem uma lei específica com relação a isso, como tem o Brasil, né? Real Madrid considera que tais ataques também constituem um crime de ódio, razão pela qual apresentou a denúncia, né, para a Procuradoria-Geral do Estado. Vamos ver, cara. Vamos ver se vai dar alguma coisa, se o Real Madrid também vai manter essa postura, né? Porque agora, diante da repercussão que teve, até o Vinícius Júnior sugerindo, não digo sugerindo, mas deixando no ar aí uma possível saída, aí os caras se mexem, né? É curioso. Não só o Real Madrid, mas o Carlo Ancelotti também, né? É engraçado. Vambora, aqui, ó. O Tebas, que é o presidente da La Liga, ainda retrucou, né? Não posso permitir que manche imagem da La Liga. Quem tá manchando a imagem da La Liga é ele mesmo, né? É omisso pra caramba, ignorante, né? Esse cara eu posso dizer que é ignorante, não o povo espanhol, tá? Cara de uma ignorância tremenda. E aí eu falo mesmo. Não. É de... E falar que uma pessoa é ignorante, não tô falando que ela é bruta, não tô falando que ela tem falta de informação, só digo que com esse. Eu sou ignorante para muitas coisas. Eu falar que uma pessoa é ignorante, eu não estou falando que ela é sem cultura, sem educação. No assunto racismo, ele é um ignorante. Você me perguntar assim, como é que você. Eu tô com. Meu carro quebrou, arruma para mim? Não. Você é um ignorante. Sou mesmo. Sou mesmo. Em mecânica, eu sou ignorante, ué. Vou fazer o quê? Né? Então, eu tô falando que ele é ignorante não para tudo. Até porque é presidente da Liga, né? Eu não estou sugerindo absolutamente nada. Eu estou falando assim, com relação ao racismo, é um cara extremamente ignorante, né? E aqui, Vinícius Júnior se sente desprotegido e não descarta deixar a Espanha. Aí é por isso que eu falo, né? Aí é curioso, né? Aí o Real Madrid faz videozinho, aí o Carlo Ancelotti pede para dar uma entrevista que eu não vou nem passar aqui, tá? Eu não vou nem passar aqui. Com todo o respeito, eu cobrei uma atitude do Real Madrid, ela veio, só que assim, a atitude que assim, a mensagem que me passa, assim, é um negócio muito para enfeitar, sabe? Assim, com todo, assim, peço perdão a você que é torcedor do Real Madrid e pode estar sensibilizado com o Carlo Ancelotti, com o Florentino Pérez, com todo respeito, é uma manifestação que, na minha opinião, só aconteceu em virtude da opinião pública e pelo Vinícius sugerir, né, que ele não descartar deixar a Espanha. Aí todo mundo se mexe, né? É que eu falo, eu quero só ver se o Real Madrid vai manter essa pegada, se o Carlo Ancelotti, o próximo jogo, também vai se manter com a mesma opinião, né? Porque na hora de se omitir, todo mundo se omite, né? Ninguém fala nada, né? E são vários casos, a gente vai trazer até os casos aqui, tá? Então ele foi para o Real Madrid, obviamente, para realizar um sonho, como é o Rodrigo, como é o Endrick, mais recentemente, né, que vai para lá. E aí, em virtude dos seguidos episódios de racismo, ele tá ficando esgotado. E esse último jogo ficou evidente que ele já tá chegando no limite dele, né? A possibilidade de deixar a Espanha é avaliada pela equipe do jogador. Vamos combinar? Um clube rico da Premier League compraria o Vinícius Júnior. Então acho que ele tem que deixar essa porta aberta sim, tá? Ele tem que deixar a porta aberta assim, ó. Aí aqui o cidadão que expulsou. Eu vou dar um desconto para esse cidadão aqui, porque ele não viu todas as imagens, tá? Ele não viu todas as imagens. O VAR ele foi seletivo com as imagens. Por isso que o Vinícius Júnior foi expulso, né? O VAR ele foi seletivo. E aqui o cidadão, né? O, Cara, eu não vou nem falar o termo que eu quero falar, assim, que a gente não pode ser ofensivo aqui, né? A gente não pode ser ofensivo. A gente pega o bem, o politicamente correto, e eu não posso, né, partir para outro viés. Então, aqui está o cidadão, né? O Tebas responde: não posso permitir que manche
imagem de La Liga, né? Quem tá manchando, tem a foto desse cidadão? Aqui, ó. Quem tá manchando a imagem da La Liga é ele com essa face dele extremamente amistosa, né? Essa belíssima face que ele tem. Eu não sou bonito, confesso aqui, por isso nem coloco imagens minhas, mas esse cidadão é ele que mancha a imagem de La Liga, né? Com todo o respeito. Enfim, aqui é a resposta de Javier Tebas, né? Hum, Você se deu ao luxo de ler, porque eu não vou perder meu tempo para ler o que um cidadão com uma ignorância em relação ao assunto racismo ele está falando para se defender, né? Eu para defender a liga dele. Eu acho que a liga tem que ser defendida. Como eu disse, eu não acho que toda a liga é racista, eu não acho que os torcedores são racistas, eu não acho que os jogadores, dirigentes, arbitragem, eu não acho que todo mundo é racista. Muito pelo contrário, eu acho que a minoria é racista. A minoria é racista. Mas em virtude de atitudes como essa, esse cidadão legitima o comportamento e os atos racistas que acontecem contra o Vinícius Júnior, né? E ele se acha, tá, aqui, ó, ele pontua 3 pontos, né? Ele tem 4, não. Ele coloca 4 pontos aqui, né? Super, super bem articulado, né? É curioso, um cara super bem articulado. É, racismo contra Vinícius Júnior. Real Madrid ataca a federação e árbitros, né? Aí, por isso que eu tô falando. Eu quero ver até onde vai essa postura do Real Madrid. Me alegra, já me dá uma alegria, mas para mim é algo que aconteceu tarde. Eu acho que aconteceu tarde, tá? Em novo comunicado, o Real Madrid condenou a postura da Real Federação de Futebol da Espanha, a quem chamou de passiva, o Real Madrid, inclusive, né? Ele chama a federação de passiva, mas eles mesmos só foram se manifestar de forma contundente agora, né? Não só o Real Madrid, como Carlo Ancelotti também, comandante do Real Madrid. Então eu sempre vou fazer a crítica aqui. Não é porque apareceu agora, tá dando a cara a tapa, tá dando a cara a tapa porque o Vinícius Júnior ele tá considerando a hipótese de deixar a Espanha. É por isso que os caras estão se mexendo agora, né? Eles não querem. Imagina um papelão. Não, você imagina o que é um papelão pro Real Madrid, o Vinícius Júnior, um dos melhores jogadores do mundo hoje, ele falar que tá deixando o Real Madrid porque ele não quer ficar na Espanha. Assim, seria cara, uma das maiores aberrações, né, esportivas dos últimos tempos. E o Real Madrid seria protagonista, porque nada fez para blindar o atleta, né? Tá fazendo agora, né? Ah, federação passiva. E eles, né? Quando o Real Madrid soltar uma nota, falar, fomos passivos também, éramos ignorantes, agora a gente está se informando e vamos ajudar o Vinícius Júnior. Não é isso não, né? Reconhecer o erro deles mesmo. A imagem do nosso futebol está seriamente danificada e deteriorada aos olhos de todo o mundo. Sua passividade tem contribuído para a impotência em defesa do nosso jogador Vinícius, né? É curioso que o próprio Real Madrid só se manifesta agora, né? E foram tantos casos. Eu vou trazer os casos aqui. Tem matéria do GE também, tá? Mais uma vez, todas as matérias do GE, eu sempre faço o convite a você voltar lá, entre no GE, veja todas essas matérias na íntegra, né? Estou passando apenas por cima. Xavi condena os atos racistas contra Vinícius Júnior. Partidas deveriam ser interrompidas. Técnico do Barcelona debate racismo da Espanha e afirma: é uma questão educacional. Mais uma vez, eu não acho que a Espanha inteira, eu acho que uma minoria é racista, como em todos os lugares, né? Como a gente vê aqui. Até aqui, por exemplo, na América do Sul, quando a gente tem jogos de Libertadores e a gente vê alguns torcedores se manifestando de forma racista, eu não tenho a convicção de que todos aqueles caras são racistas. Eles vão na onda. Eles vão na onda, mas sim, é óbvio que assim, ele tá tomando uma atitude racista, então ele é racista. Se ele é conivente com o racismo, ele é racista. Você pode ir por essa linha de raciocínio, mas é que eu falo assim, de repente o cara vai na onda e você chega para ele e depois fala, você é racista? Não, tenho nada contra outros povos, contra outras etnias. Então por que você falou, sei lá, tava no calor do momento, eu fiz, né? Eu acredito que muitos que façam. É óbvio, agora, se você vai por essa. Eu não vou te condenar se você. Eu não vou te criticar se você acha que o cara é conivente, o cara toma uma atitude racista, ele imita macaco e vem falar que não é racista, né? Eu concordo com você também, mas é o que eu falei, assim. Se você perguntar para muitos, eu acho que muitos vão falar assim: não, não sou, tenho amigos, não tenho nada contra, só fui porque foi pra galera.
E aí os caras minimizam. Aí esse é o problema que eu acho. Isso aqui é futebol, né? Tá tudo dentro do campo. Aí eu acho que é um problema. Você minimizar jogando pro lado esportivo. Aí esse eu acho que é um grande problema. Mas concordo com você. Fez, participou, é racista. Eu concordo contigo também. Não vou me opor a isso, né? Eu estou falando assim, se você perguntar pro cara, de repente ele, essencialmente, ele não é. Ele é ignorante, ele é mega ignorante. Mas essencialmente eu não diria que todos são, tá? Não diria. Mas por tomar atitudes racistas, por ser conivente, por ser passivo, como diz o Real Madrid, na nota dele, né? Brilhantemente escrita, né? Eu tô sendo irônico aqui, tá? Eu diria que são também, né? Diria que são também. Não tô falando que o Real Madrid só tô falando assim. Fez vista grossa, não quis pôr a cara a tapa, foi conivente, deixou o cara sofrer sozinho e agora é o defensor dos bons costumes. Pô, eu fico irado com essas coisas, né? Vambora. Aqui as palavras do Xavi, né? As partidas deveriam ser interrompidas. Sempre pensei assim. O insulto foi aceito, é o único esporte que é aceito. Eu concordo com o Xavi, né? É aceito, o juiz para um pouquinho o jogo lá, né? E ainda depois o Vinícius Júnior é expulso, né? É o que eu falei, ele pôs a mão na cara do cara, eu não acho que ele merecia ser expulso. Eu falei sobre isso ontem. Mas é uma agressão, porque assim, às vezes você fala, pô, o cara ele tá irado, ele tá descontrolado, mas às vezes ele faz uma coisa que não justifica, sabe? Assim, pô, tudo bem, cabe os companheiros, e aí eu acho que os companheiros do Real Madrid também foram muito mal. Todo mundo passivo, você vê nas imagens lá, todo mundo assistindo, né? O Vinícius tomando o mata-leão, eu acho curioso, né? Você vê do lado assim, tá o Toni Kroos ali com uma baita cara de não sei, né? Os caras também não. Ó, vamos combinar, né? Assim, perdão na palavra, um bando de bunda mole, né? Um bando de bunda mole. Ministério do Esporte Espanhol condena racismo contra Vinícius Júnior e inicia análise de imagens, tá? Comissão Permanente contra a Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte tenta identificar autores de insultos. Só agora, né? E aí eu acho que não vai acontecer nada, tá? Eu acho que não vai acontecer nada. Se o presidente da La Liga, o glorioso presidente da La Liga, ele está sugerindo que o Vinícius Júnior quer manchar a imagem da Liga, né? Duvido que muita coisa vai acontecer. Aqui mais uma vez, né? A mesma matéria. Aí que eu queria chegar, né? Todas as denúncias de racismo contra Vinícius Júnior em La Liga. Nenhuma punição esportiva, né? Isso aqui resume muita coisa, né? E aí é o Vinícius que está manchando a imagem da Liga, né? Aquele senhor extremamente esclarecido, né? Veja os 10 processos por ataques racistas contra Vini na Espanha, Barcelona e Real Madrid, Mallorca e Real Madrid. Aqui, ó, 2021, 2022, mais um caso de 22, Atlético de Madrid e Real Madrid. 2022, Valladolid, o time do Ronaldo, tá? Real Madrid, Atlético de Madrid, aqui vamos para 2023. Mallorca, 2023, aqui em janeiro, que já é fevereiro. Mesmo mês, fevereiro, Osasuna. Betis, março, em março, Barcelona. Abril, felizmente, passou em branco, né? Isso porque não houve denúncia, tá? Do Vinícius Júnior, tá? Se procurar, talvez tenha. Talvez ele não tenha ouvido. E aqui, maio já, a gente chega no Valência. E aí, cara? E é isso aí, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ó a situação. O Moutinho, ninguém afasta. O Vinícius Júnior aqui, ó. Ó. E o Toni Kroos aqui, ó. Nem o Rodrigo, né? Nem o Rodrigo toma uma atitude de proteger, de... Pô, assim, eu não vou pôr a culpa no Rodrigo porque ele é o mais novo, né? Mas, pô, você vê que os caras são tão bunda mole que ninguém faz nada, né? Assim, pô, nem o Rodrigo, que talvez seja um dos maiores parceiros dele lá, fez alguma coisa, sabe? Pô, não tô falando pra chegar e dar porrada nos caras, gente. Não é isso que eu tô falando. É de pegar o Vinícius Júnior, porque ele foi pra galera, ele foi provocar a torcida. Provocar não, ele foi apontar o dedo pra cara do racista. E aí, pô, cara, faz um cerquinho em volta dele e acabou, velho. Vambora, vamos sair. Quer ir pro vestiário, vamos. Né? Quer sair do jogo, vambora. Né? Ninguém tem uma atitude dessa, cara. Ninguém. E tem caras experientes aqui, tá? Benzema, Toni Kroos, ó. Vai vendo aqui, o próprio Militão a gente pode falar também. Enfim, né?
É coisa do futebol. Não tô culpando ninguém, tá? Antes que você me critique, o que que o Rodrigo poderia fazer? Não, abraça o Vinícius Júnior e fala, vambora, cara. Vambora, mano. Vamos sair daqui, mano. O negócio vai pegar, né? Patrocinadores de La Liga se solidarizam com Vinícius Júnior. Puma, Santander, algumas das principais marcas parceiras da Liga que organiza o Campeonato Espanhol se manifestam em apoio ao atacante do Real Madrid. Tá? Aqui já mostra que o negócio foi pesado. O negócio chegou longe, tá? Para o patrocinador se manifestar, vai tirar patrocínio? Não vai, né? Quem vai tirar patrocínio? Isso não vai doer no bolso da La Liga, de forma alguma. Mas acho que cabe a manifestação, né? Para mostrar que os caras estão olhando. Mas tá, é o que eu falo. Só vai acontecer alguma coisa se ou doer no coração do cara ser preso, ou se doer no bolso, da liga perder dinheiro. Isso não vai acontecer, da liga e dos clubes, né? Envolvidos. Isso vai acontecer? Não vai, né? Esse que é o problema, não vai. A justiça é conivente e todos os que têm o poder financeiro também cara, não toma uma atitude de, pô, eu entendo, assim, que eu falo, pô, empresa é complicado, porque tem contratos em vigente, né? Porque para muita gente, às vezes, pô, por que que a Puma não para de patrocinar? Por que que o Santander não para de injetar dinheiro? Porque tem acordo vigente, né? Então, assim, às vezes mas ele tem que rescindir contrato. Não, se rescindir contrato, os caras têm que pagar muito. Mas eles têm muita grana, mas não é por isso que eles vão dar muita grana, né? É a mesma coisa o Flamengo com o Vitor Pereira. O Flamengo tem muita grana, mas não é por isso que ele vai sair distribuindo 15 milhões de multa rescisória. E por isso insistiram no trabalho do cara, né? Não é porque você tem dinheiro que você vai sair distribuindo dinheiro. Esse que é o ponto, entendeu? Eu acho que cabe. Você, pô, gente, né? Ameaça tirar o patrocínio, né? Como aconteceu os patrocinadores do Santos que conseguiram barrar a contratação do Robinho. Se contratar o cara, tudo bem, a gente sai. Né? Mas tem acordos vigentes, tudo bem, a gente paga a multa. Não tem problema não. Mas a gente para de patrocinar. Uma coisa, né? Assim, podia, né? Podia pelo menos dar uma forçadinha, ó. Então, você pensa bem, né? Você pensa bem. E aqui, ó, o VAR, né? O VAR que recomendou a expulsão de Vinícius Júnior no jogo entre Valência e Real Madrid será demitido, tá? Imprensa espanhola destaca que a federação ficou descontente com a atuação de Iglesias Villanueva, que omitiu a imagem do jogador dando mata-leão no atacante brasileiro, né? Então aqui o glorioso Iglesias mostrou aqui para o árbitro do jogo apenas o Vinícius Júnior dando não foi nem um tapa, né? Colocando a mão no rosto. O que eu não acho que nem caracteriza o cartão vermelho. Que o Vinícius Júnior fez isso aqui, ele empurrou o cara porque ele tomou um mata-leão deste cidadão aqui, né? Então ele faz parte de um grupo Inácio Iglesias Villanueva será demitido. Ele faz parte de um grupo de 6 profissionais que serão dispensados de acordo com informações da imprensa local, né? A comissão de arbitragem discordou da atuação de Villanueva depois de mais um lamentável episódio de racismo contra Vinícius Júnior, ao chamar o árbitro de campo, Ricardo de Burgos, vou falar só Ricardo de Burgos, para a revisão no monitor. O VAR exibiu apenas o trecho do vídeo onde Vinícius acerta o rosto de Hugo, omitindo a parte que o jogador do Valência segurou o atacante com o mata-leão. Aqui o mata-leão, né? Por isso que eu falei, aqui veio, né? Aqui veio, acho que é o Tony Kroos aqui. Vamos fazer justiça, vai. O Tony Kroos tirou o cara. Mas é o que eu falei, gente. É depois do episódio, faz uma rodinha em volta do Vinícius. Não é pra bater em ninguém, não é pra sair dando pontapé, coisa nenhuma. Abraça aqui, ó, o Militão. Ele vem pra cima do goleiro. Gente, é o Vinícius Júnior. Não é esse monte de cara em volta. Esses caras não tem nada. O problema é desses caras. Abraça o Vinícius Júnior, faz uma rodinha e blinda o cara, mano. Não é, não, pô, aqui já tomou mata-leão, velho. Já era pra ter sido preservado. Os caras já eram pra ter feito a rodinha no Vinícius Júnior, né? Enfim, tentou separar aqui, vamos fazer a correção, né? Falei que não fez nada, pô, até tentou separar, mas, mano, pô, é brincadeira, né? Aí depois aqui, ó, tá chegando aqui, né? O Vinícius Júnior com o braço no pescoço. Mas aqui já é tarde, pô. Os caras já encostaram nele. Não é pra deixar nem encostar, velho. Não é nem pra encostar no Vinícius Júnior, né? Enfim, aqui o Cristo Redentor, né? Apagou as luzes em solidariedade a Vinícius Júnior. Então você vê muita notícia, muita coisa, repercussão gigantesca. Eu acho que se alguma coisa vai acontecer,
Mas, cara, sinceramente, honestamente, eu não sei, velho. Eu não sei, eu tô ficando cansado. Você imagina o Vinícius Júnior, né? Eu falei ontem, eu acho que infelizmente a Liga Espanhola não merece o jogador que tem. E eu não tô fazendo uma crítica à Liga como um todo, a todos os clubes da Liga, a todos os jogadores, a todos os torcedores. Eu só acho que, assim, pelo fato dos caras competentes, como por exemplo, o Xavi sugeriu a paralisação, né? Mas, assim, em virtude dos caras que têm poder, eles serem coniventes e não fazerem nada, inclusive o próprio Real Madrid e o próprio treinador, o Ancelotti não pode fazer nada, mas ele tem que dar a cara a tapa. Ele tem que proteger o atleta dele. Não é agora, depois desse jogo, que ele perdeu a paciência, ele foi retrucar com a torcida, ele foi expulso. Agora ele se manifesta, né? Agora ele dá a cara a tapa, né? Enfim, agora eu, sincero, honestamente, eu prefiro muito mais que o Vinícius Júnior vai brilhar numa liga onde ele vai ser respaldado, onde ele vai ser respeitado, não por outros torcedores, mas pelas autoridades, né? Opa, coisa errada aqui, pune, e pune severo, né? Não sei, talvez a Premier League, o que eu falei ali, clubes com muito dinheiro. Eu só falo Premier League porque eu vejo a Premier League como a única liga com condições de contratar o Vinícius Júnior, né? Só algumas equipes da Premier League e o Paris Saint-Germain. Talvez ir para a França também seria legal, mas ali ele já perderia uma vitrine gigantesca, né? Porque jogar no Paris Saint-Germain hoje, infelizmente, é um moedor de craques, né? Lamentavelmente é assim. E aí, se entra no jogo do Paris Saint-Germain, por exemplo, faz uma atuação ruim, já vão começar a pegar no pé com crítica racista, né? Por isso que eu acho que, sim, o Vinícius Júnior tem que abrir o coração para o mercado inglês e de repente já começa trabalho de empresário, manda o chaveco aqui, um oi sumido lá, já tentar viabilizar essa negociação, porque, cara, assim, é cansativo desculpa, assim, eu acho que não vai acontecer nada, né? Até pela própria, até pela própria manifestação tardia do clube e do treinador, eu não acho que vai acontecer nada não, tá? E aí os caras, imagina o presidente da liga. Cara, os caras não protegem, os caras não fizeram nada para proteger o maluco até hoje, né? Por que que eu tenho que fazer, né? Ele que deveria fazer, que ele é presidente da liga, mas na cabeça de uma pessoa como essa, às vezes passa isso. Ah, se nem o clube protege, por que que eu vou proteger, né? Às vezes passa isso na cabeça do cidadão como esse, né? Às vezes passa isso. Por isso que eu falei, é ignorância. Não estou falando que é ignorante em tudo. Nesse assunto, é uma pessoa muito ignorante, tá? Vambora, vamos continuar nas notícias esportivas. Só mais algumas e a gente vai para a coletiva do Pepa, tá? Aqui sobre a FIFA, né? Sobre os jogadores de Ucrânia e Rússia, tá? Jogadores não, jogadores contratados por equipes ucranianas e russas. FIFA amplia direitos de atletas suspenderem contratos em Ucrânia e Rússia até 2024, né? A guerra continua. Pouco se fala da guerra, mas a guerra continua e não tem data para acabar. Não há previsão nenhuma de acabar. Então a FIFA amplia aí o direito, dá um mais. Estende aí, né? Um período aí para os jogadores que atuam nessas duas ligas, né, nos clubes das duas ligas, poderem suspender seus contratos enquanto a guerra durar. E provavelmente a guerra deve durar mais alguns anos, e muito provavelmente os jogadores vão ter mais alguns anos, né, de suspensão. É muito triste, cara. Muito triste, porque eu falo assim, pouco se fala da guerra hoje, né? Mas a guerra continua. Se você procurar aí notícias, você vai achar muita coisa, inclusive, tá? Vai achar muita coisa. Aqui sobre Juventus, né? Juventus punida com perda de 10 pontos no italiano por fraude fiscal, né? Não tá fácil, hein? Não tá fácil. Aqui sobre o Cruzeiro, a gente vai ouvir um pouco do técnico Pepa, né? E aí ele falou sobre o caso do Vinícius Júnior, né? Atitudes pré-históricas, concordo 100% com o Pepa. Aqui o Davidson também sai em defesa do Vinícius Júnior, né? Discute com torcida rival e sai aplaudido, né? É um dos grandes personagens do futebol em atividade do futebol brasileiro hoje, tá? Manchester United inicia contratação, não, a negociação para contratar Neymar junto ao PSG, diz o jornal, né? De acordo com o L'Equipe,
o clube inglês teria aberto conversas para contratar o jogador. Eu acho muito difícil dessa negociação acontecer e de ser viabilizada, a menos que o Paris Saint-Germain abra mão de algumas coisas, né? Porque o valor tem aqui, valores, temos valores. É, aqui, ó. O Paris Saint-Germain pretenderia recuperar ao menos parte dos 222 milhões de euros investidos há 6 anos, né? Não vai chegar não vai chegar nunca, né? Não vai chegar nunca nesse, por isso que eu falei, o PSG vai ter que arcar com prejuízo se quiser negociar o Neymar, né? Porque eu acho que já chegou também até pro Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain não precisa negociar o Neymar, mas eu acho que chegou num ponto de desgaste, né? Então acho que cabe assim os caras entenderem que, pô, a gente não vai ter um retorno mesmo, nem financeiro, nem esportivo, né? Acho que cabe a negociação, de repente fazer um acordo para ter uma promessa do Manchester, sei lá, velho, né? Eu acho que seria bom para os dois, para o Neymar e para o Paris Saint-Germain e para os três, né? E para o Manchester United. Eu gostaria muito de ver o Neymar no Manchester United. Seria um grande, cara, seria um grande espetáculo ver o Neymar na Liga Inglesa, na Premier League. Que eu acho que ele já deveria, ele deveria ter ido para a Inglaterra se fosse sair da Espanha, né? Na negociação eu falei aqui, né? Cara, assim, eu entendo que ele tem um sonho de conquistar a Europa, de ser um grande protagonista. Eu genuinamente eu via isso no Neymar. Só que em relação, cara, assim, em virtude de vários desgastes desse relacionamento com o jogador, com os treinador, com os torcedores, eu acho que, assim, seria um bom momento disso acontecer, tá? Se fosse viabilizado. É muito improvável, tá? Acho muito improvável. Acho que seria muito mais vantajoso pro United contratar, por exemplo, o Vinícius Júnior. Eu acho. Em termos esportivos, eu acho que sim. Mas se acontecesse, ia ser um barato, velho. Ia ser muito legal ver o Neymar na Premier League. E o Manchester é uma das poucas equipes que conseguiriam contratar o Neymar, né? E também o Vinícius Júnior. Não, não também, mas ou o Neymar ou o Vinícius Júnior. E aqui, só para finalizar, né, mais uma das lembranças, uma das herências da Copa do Mundo, tá? Arena Pernambuco, 10 anos, cidade da Copa, o bairro que nunca saiu do papel, né? Uma década após a inauguração, o GR lembra o processo de construção do estádio, é, todo bonito, né? Todo bonito, você vê que existia todo um projeto. Cara, para quem não se recorda, assim, o torcedor aqui, ó, olha só, projeto da cidade da Copa, né? Olha, bairro, uma vizinhança, né? Tudo bonitinho, moderno, né? Tudo bacana. Eu não sei se. Eu vou falar, por exemplo, de Corinthians, por exemplo. Eu não sei se o torcedor corintiano vai se recordar, mas a ideia da construção da Neoquímica Arena, hoje Neoquímica Arena, não foi apenas para ter um estádio para o Corinthians, não foi apenas para ter um estádio para a Copa do Mundo, mas seria para valorizar aquela região dos arredores do estádio do Corinthians, aquela região de Itaquera, né, que é uma região mais humilde, né? Itaquera, zona leste de São Paulo, é uma região, um bairro bem humilde, e uma das ideias da construção da Neoquímica Arena era essa, de modernizar os arredores da arena, né? Isso de fato nunca aconteceu. Né? Isso de fato nunca aconteceu. Mas enfim, né? Você vê que são várias obras e é, é, não só a Arena Pernambuco, mas como falei aqui, a Neoquímica Arena e tantas outras obras que aconteceram com o intuito de modernizar as regiões anexas, né? Pouquíssima coisa aconteceu, né? Tirando as que que já estão lá, o Maracanã, por exemplo, é indiscutível, né? O Beira-Rio, estádios que foram modernizados, né? Não necessariamente para a Copa também, mas que foram modernizados naquele período, né? O Beira-Rio, a Arena do Grêmio, o Allianz Parque nunca foi considerado pela capacidade, o Maracanã, são arenas, a Arena Castelão, né? Sempre tem jogo lá. Então você vê que são arenas que foram construídas, gigantescas, arenas modernas, mas assim, era viável essas arenas, por quê? Por causa da torcida, né? Agora você pega uma Mané Garrincha em Brasília, a Arena Pernambuco. É difícil você fazer a manutenção dessa parada, né? É muito difícil, cara. Então, assim, eu espero que essas arenas continuem e que perdurem aí por muito tempo e que essas equipes e que
algum dia, talvez por algum, cara, por algum acaso do destino, o futebol nessas outras regiões, região norte, região centro-oeste, eles cresçam, né? Encabeçados por alguma equipe, por exemplo, o Cuiabá, e que proporcione aí, né, mais espetáculos, mais jogos nessas grandes arenas. Pelo menos essa é a minha torcida, né? Muito difícil de acontecer, até porque tá ficando assim, vai ficando cada vez mais polarizado, né? Você vê como o Palmeiras e o Flamengo atingiram um poderio hoje que assim é inimaginável você imaginar que o Cuiabá pode chegar perto um dia. Você não consegue. Até o Fortaleza, que está num nível já de organização muito avançado, eu não consigo ver o Fortaleza chegar perto dessas duas equipes. Não consigo ver. De verdade, com todo respeito ao torcedor do Leão. Mas eu não consigo ver assim, uma possibilidade do Fortaleza um dia se equiparar com o que chegou hoje, o que se tornou hoje Flamengo e Palmeiras. Né? É muito difícil, cara. Pode acontecer, é o que eu falei. Hoje, é de momento, né? Eu falo isso do Fortaleza. Você imagina o Cuiabá, você imagina uma equipe que nem tá na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Que eu tô falando, pô, promover o esporte nessas regiões para que essas arenas sejam usadas, para que elas não virem um elefante branco, né? Para que elas não desapareçam com o tempo. Espero que elas perdurem e que possam proporcionar espetáculos em um futuro não tão distante, né? Não tão distante. Vamos embora, que a gente está com mais de meia hora de podcast. Falei um pouco desse jogo no comecinho. Eu acho que, pô, foi um resumo do jogo mesmo, assim. Acho que o Cuiabá foi mais perigoso. Primeiro tempo, assim, muito irreconhecível do Cruzeiro. Até o segundo tempo, assim, você pode até falar, pô, o Cruzeiro melhorou. Melhorou, mas, assim, foi mais um abafa, né? Foi mais um abafa e também já chega um momento do jogo que o Cuiabá já abriu mão de jogar, já entendeu que o 1 a 0 era goleada e se abraçou nesse resultado. Aí começa a cair, começa a fazer cera. Então, quando chega nesse estágio do jogo, é muito mais por uma questão de abafa do que de. É muito mais de um futebol intuitivo do que um futebol estruturado e organizado, né? Então, eu não acho que foi um grande jogo do Cruzeiro, não. Eu acho que o Cuiabá fez um jogo estratégico. Ele jogou de acordo com a sua capacidade. Bem, eu falei, pô, o Cuiabá é uma equipe organizada, cara. É organizadinha, certinha, né? Não tem grandes jogadores, mas é uma equipe que joga certinho, né? E, pô, não vamos ficar aqui também de, é, de, de bom moço. Ah, não é um futebol exuberante. Não é mesmo, mas ele joga o futebol que dá para jogar. Que dá para jogar. E tá aqui, ó. 14ª colocação, né? Num campeonato onde a gente começou falando, pô, Cuiabá, Goiás, Curitiba, é, de repente eu falei Cruzeiro também, brigariam para não cair, né? Olha quem tá lá. Tá o América, para mim inimaginável o América tá ali, né? Corinthians também, inimaginável. E o Vasco, a vitória do Cuiabá empurra o Vasco para a zona de rebaixamento. E o ponto mais, assim, acho mais importante de crítica ao Vasco da Gama é que o Vasco só joga o Campeonato Brasileiro, hein? O Vasco só joga o Campeonato Brasileiro. Eu tava assim, pô, eu não tinha parado para pensar nisso ainda, né? Eu tinha falado isso no começo da temporada, mas aí foi passando os jogos e eu fui esquecendo disso, né? O Vasco só joga o Campeonato Brasileiro, está na 17ª colocação. A situação é perigosíssima para o Vasco, tá? Você pode falar, pô, mas não joga mal. Concordo com tudo isso. Mas não adianta jogar, não adianta não jogar mal e não conseguir resultados. E você tá jogando só essa competição, cara. Você tá jogando só essa competição. Né? Assim, o jogo contra o São Paulo foi. O placar não reflete bem o que foi o jogo? Não. Foi um jogo competitivo. Né? Mas, assim, poderia ter sido até 5-2. O São Paulo, no final do jogo, buscou o gol e o Vasco simplesmente se esqueceu de jogar. Então, assim, eles jogaram, eles competiram, sei lá, 90% do jogo. Dos 10% restante, o Vasco esqueceu que o jogo só acaba quando o árbitro termina, né? Então, aqui, ó. A situação tá complicada. Só tem o Campeonato Brasileiro. Eu vou destacar mais uma vez, porque isso pesa. Isso é importante, tá? O Cruzeiro tá aqui na 5ª colocação, tá? Se vencesse, daria um salto importante, chegaria aos mesmos 15 pontos do Palmeiras, mas está numa situação bastante cômoda ainda. Eu acho que o Cruzeiro, o Pepa, esse foi um jogo atípico, né? E todos vão oscilar.
como eu falei, eu acho que o Cruzeiro fez pontos importantes aqui que o vão blindar aí numa futura briga contra o rebaixamento. Eu acredito nisso hoje, né? É óbvio que é só o tempo que vai dizer, né? Isso é muito óbvio, isso é muito clichê falar isso, mas eu tenho a convicção de que hoje o Cruzeiro já conseguiu se organizar legal, não vai jogar bem todos os jogos, está vivendo um grande momento, sem dúvida nenhuma, mas não vai conseguir jogar daquela forma sempre, né? E esse jogo foi um jogo que claramente o time sente, né? O ritmo, né? O ritmo de jogos, a correria, a logística do país do tamanho do Brasil. Então acho que o Pepa também vai ter que aprender a lidar com isso, né? O Pepa ele é estreante no Brasil. Ele é estreante, começou bem, ele arrumou a casa, ele mostrou ser um treinador bastante competente, porque ele fez o que muita gente não conseguiu fazer, e com times até melhores. O Pepa conseguiu fazer com um time tecnicamente inferior, o que muitos não conseguiram fazer. Só que agora ele vai lidar com essa questão de pouco espaço para recuperação física, pouco tempo para treinar. Ele chegou nesse contexto, ele sabia que ele ia chegar num contexto de pouco tempo para treinar, mas assim, uma coisa é você ter pouco tempo para treinar, outra coisa é você ter pouco tempo para recuperar os atletas. Outra coisa é você ter que lidar com o cansaço e o desgaste o tempo inteiro. De você sair de Minas Gerais, aí você vai para São Paulo, ok, é perto, mas aí você vai para o Ceará para jogar contra o Fortaleza, de repente, ou você vai para o Rio Grande do Sul, e essas viagens muito longas, com variações climáticas muito intensas, né? Ele vai lidar com isso, cara. É esse o contexto que está inserido o Pepa, né? E ele vai ter que aprender, como muitos outros aprenderam a duras penas, né? É como lidar com esse calendário maluco, essa gestão aí dessa logística que é jogar no futebol brasileiro, tá? Gente, vamos para a coletiva do Pepa já tô me alongando demais. A coletiva é curta do Pepa, tá? Então eu faço o convite a você, entra lá no canal oficial do Cruzeiro, Cruzeiro Esporte Clube, canal oficial do Cruzeiro no YouTube, deixando a rima para você, se inscreve no canal, tá? Você torcedor, fã do esporte, dá uma moral, né? Dá uma moral aqui, pouquíssimo, vamos combinar, hein? Vou deixar uma crítica para a torcida do Cruzeiro. Só que é pouco para a torcida do Cruzeiro, hein? Vamos combinar. 549k, isso aqui é pouco para a torcida do Cruzeiro, mano. Vamos divulgar aí, né? Pô, pelo amor de Deus, vamos divulgar aí, vamos chamar a galera. Curte o vídeo se você gostar, já vou deixar a curtida aqui. Isso aí, e vamos embora, assim, vamos para a coletiva do povo, vamos ver se a gente consegue ouvir o que ele vai falar sobre o caso do Vinícius Júnior, que eu queria muito ouvir. Pepa, Opa, peraí deixa eu mudar o áudio aqui. Tô com o áudio errado. Eu, como tradicionalmente faço, vou acelerar o vídeo, tá? Então, por isso que eu faço convite a você entrar lá, assistir numa velocidade tranquila, tá? Tranquilinho, sossegado, nas cobertas, porque tá frio pra caraca, né? Vambora. boa noite. Boa noite. Sobre a partida, essa derrota do Cruzeiro, eu queria que você falasse um pouco até dessas substituições. A impressão é que o Alisson foi bem, aproveitou mais uma oportunidade com você, os outros não conseguiram render tanto. O que aconteceu aí para essa derrota para o Cuiabá? Boa noite. Boa noite a todos. Acima de tudo, foi um jogo. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. Nós devemos a nós próprios, mas dar mérito ao Cuiabá pela forma como se defendeu, organizada e em muitos momentos baixos, para criar superioridade no último terço defensivo, no terço deles defensivo. Agora, o que me salta mais à vista, acima de tudo, tivemos uma boa entrada no jogo, uma boa entrada com dinâmica, a chegar, com oportunidades. Agora sentimos desde o início, sentimos no banco, sentiram os jogadores, e é algo que nós temos que melhorar. Isto para nós também foi a primeira vez que isto aconteceu, encontrarmos uma densidade, ou seja, muitos jogadores baixos. E isso é algo que nós temos que melhorar. Encontrar melhor os caminhos, ter mais paciência com bola, porque quando encontramos um bloco mais baixo e compacto, requer um jogo de mais paciência. E notou-se ainda em alguns momentos na primeira parte alguma precipitação, alguma falta de paciência e algumas decisões técnicas, também devido a outras razões. E o jogo entrou numa toada também física, onde nós, nesses duelos, o Cuiabá acabou por ser até mais forte do que nós. Não foi por falta de atitude, não foi por falta de correr, foi mesmo uma questão de capacidade individual no mano a mano. Perdemos muitos duelos individuais. E depois, ao longo do jogo, aí está, com a mesma atitude, com o correr muito, nem sempre correr bem, mas notou-se sempre muita precipitação, muitos erros técnicos de passe, coisas que normalmente são simples. Podemos aliar isto e o jogo acabou por entrar num registro, e aí está, parabéns ao Cuiabá, mas entrou num registro de... Fica melhor para quem está na vantagem, fica melhor para quem está a ganhar, fica melhor para quem está a defender, fica melhor para quem está
mais baixo e a procura constante e bem do Daverson para cascar ou para servir depois as pontas, e criou-nos ali muitas dificuldades, mas devemos a nós próprios também este tipo de... porque nós temos que perceber que neste tipo de contexto temos que ser muito mais pacientes com bola. Agora também houve situações que não permitiu. Nós às vezes parecia que tínhamos dado 2, 3 toques para dominar a bola, e aí está, quem defende acaba por encurtar, por recuperar a posição, e sentimos muitas dificuldades durante o jogo, mas mesmo assim, sem ter sido um grande jogo da nossa parte, porque não foi, principalmente em termos técnicos e de paciência, mesmo assim tivemos oportunidades para fazer gol, não conseguimos. Portanto, agora é da mesma forma que as vitórias demoram pouco tempo, esta derrota também vai demorar pouco tempo. Vambora. Cara, eu concordo com o Pepa, assim, eu acho que eu senti não o time do Cruzeiro cansado fisicamente, mas eu senti o time do Cruzeiro cansado mentalmente. Me pareceu um time muito desgastado, assim, tomando... E é como o próprio Pepa falou, assim, a gente nunca lidou com uma situação onde estavam tantos jogadores em um momento de, cara, assim, de baixa no sentido de, cara, errando passe, tomando decisões erradas. Obviamente que você associa isso com um gramado que não é da qualidade que você quer. Vamos combinar que o Cruzeiro já, né, tá mais acostumado a jogar não com um tapete, né, como reclamam alguns treinadores, como é Luiz Castro, como é Abel Ferreira, mas já tá um pouco mais, mas assim, o gramado também ajuda em situações como essa. Aí você erra um passe, já entra meio naquela tiriça, e aí o Cuiabá começa a ganhar alguns duelos individuais, os caras ganham confiança, o time do Cruzeiro vai perdendo mais confiança e vai entrando num jogo, cara... Opa, deixa eu rodar o vídeo porque tá o cidadão na frente aqui arrumando o microfone. Deixa eu voltar, pronto. E eu concordo com o Pepo, acho que foi uma partida que, é como eu falei antes até de começar a ouvir a coletiva. O Pepo ele vai começar a lidar com essas situações de jogar em regiões mais periféricas, né, de fazer longas viagens, né, você ter pouco tempo para se preparar para um jogo, pouco tempo de recuperação física. Às vezes você faz um baita trabalho físico, mas mentalmente o time está exausto. E aí a hora que de repente você tem que poupar um ou outro, às vezes o jogador quer muito jogar, mas você vê claramente que ele está tomando decisões erradas, que ele não está tomando as decisões, que ele está errando passes, ele está indo para um jogo muito de correria, de muita vontade, mas pouca inspiração. Então acho que tudo isso conta, né? E ele vai começar a lidar com esse... Ele está começando a ver um pouco disso agora. Acho que ele está começando a ver um pouco disso. Mas assim, agora que o bicho vai pegar, né? Que ele se provou ser um bom treinador em condições, não digo favoráveis, mas em condições ok, porque ele chegou numa situação de crise, né? O Pesolano saiu do Cruzeiro numa situação de crise com a torcida, e ele chega nessa situação de crise e tudo mais. Então assim, como é que ele fez um trabalho, só que os jogadores estavam frescos, os jogadores estavam com muita vontade, né, de mostrar serviço pro Pepa. Agora tá todo mundo adaptado com o trabalho, ele é adaptado com o clube, com os jogadores, só que chega num momento em que o time vai oscilar. E vai oscilar não por falta de treino, mas vai oscilar pelo excesso de jogos, pelo calendário. Como é que ele vai lidar com isso? Agora acho que é o grande desafio para ele se mostrar, pô, é um grande treinador. Aí esse é o ponto, né? Esse é o ponto chave. Como é que ele vai passar por esse momento delicado que não sei se não tenho a convicção que já começou, mas que de repente no próximo jogo já melhora um pouquinho, mas aí no outro jogo já tem uma queda de novo e vai oscilar, né? Como todos. Por exemplo, o Fluminense, por exemplo, para mim está oscilando nesse momento. Um pouquinho mais cedo que alguns clubes, mas o Fluminense vai sair disso mais cedo e vai voltar para esse momento também mais cedo que os outros, né? De você viver um bom momento, aí ter uma baixa normal, por questões físicas, por questões até cansaço mental, né? Desgaste mental. Então vamos ver, cara, como é que o Pepa vai dar com isso, mas eu acho que tá começando, né? E como ele vai passar por essa situação aqui, cara, vai dizer assim, pô, ele vai se adaptar bem, ou ele não vai se adaptar bem, né? Até porque se você já acumula aí algumas derrotas no caminho, você sabe como é que é, né? No futebol brasileiro há pouco espaço, mas eu acredito na gestão Ronaldo. Pepa, queria que você explicasse as escolhas em relação ao jogo contra o Grêmio, as alterações que você fez nessa partida, a entrada do Machado no lugar do Alisson e também o Henrique Dourado iniciando a partida no lugar de Gilberto. Por que dessas escolhas? Acima de tudo,
tanto o Gilberto como o Alisson tiveram um desgaste muito grande no jogo passado. Foram muito importantes sem bola, com bola também, ganhamos muitas bolas altas, mas foi um trabalho tremendo que eles fizeram, um desgaste muito grande. E hoje, aí está, sabíamos de antemão, sabíamos que à partida o Cuiabá ia estar um pouco mais baixo e precisávamos de outra características de jogadores que com bola tenham outra capacidade técnica e uma presença na área mais física, mais entre postos. Isso aconteceu no início do jogo, depois, como eu disse, tivemos dificuldades, falta de paciência, nos duelos não fomos melhores que o Cuiabá e depois também tivemos muita dificuldade também com o gramado. Isto não serve de desculpa nenhuma, é o que é. Neste tipo de situações fica muito melhor para quem é mais fácil ou menos difícil para quem está a defender e depois tivemos que andar, a bola precipitava sempre para os trambolhões, mas temos que ter mais calma para decidir melhor, para servir melhor os nossos. Pô, não sabia nem que o Pepa ia falar do gramado, né? Mas é que eu falei, cara, é uma conjunção de fatores, né? Vai somando, pô, as condições do gramado, condição climática também, é diferente, né? O momento, assim, você tá cansado, você já tá desgastado, mentalmente, não tô falando nem fisicamente, mentalmente. Aí você entra, você erra um passe, putz, cara, hoje não é dia, né? Você erra um passe, fica chato, né? Você começa a perder alguns duelos individuais, já toma uns sustos nas puxadas ali do Daverson, né? Já começa a tomar alguns sustos, aí toma o gol, pô, aí os caras que já estavam fechados se fecham mais, segundo tempo começa a fazer cera, né? Aí você fala, pô, aí o árbitro dá... É óbvio que você quer virar o jogo, mas aí o árbitro vai lá, dá 10 minutos de acréscimo, você fala, pô, cara, mais 10 minutos de jogo, já não tá acontecendo nada, né? Então não tô falando que os caras não têm vontade, mas pô, isso vai pesando, né? Cara, é mais 10 minutos pra virar, mas pô, também é mais tempo de sofrimento, né? Porque não tá rolando, cara. Não, é aquele jogo que não dá liga, sabe? Não dá liga. E é o que eu falei, é uma somatória de fatores, né? Nas outras 3 derrotas que o Cruzeiro teve sob seu comando aqui, o Cruzeiro foi elogiado, né? Contra o Náutico foi elogiado, contra o Corinthians, Fluminense. Hoje, dá para elogiar o Cruzeiro nessa derrota aqui? Não, dá na atitude. Na atitude, nós corremos, trabalhamos, mas não conseguimos. E temos que olhar acima de tudo para aquilo que nós não conseguimos fazer. Já enumerei aqui várias situações, isto não é desculpa nenhuma, é o que é. Eu nunca vou vender a banha da cobra a ninguém. O Cuiabá defensivamente foi superior a nós, nos duelos individuais foi superior a nós, e nós faltou-nos essa capacidade de ter mais paciência com bola. Também acredito, e sentiu-se isso desde o início, desde o aquecimento, que tínhamos que ter muita qualidade técnica, porque a bola é difícil de controlar. E quando encontramos uma equipa baixa, aqui também é um desafio para mim e para nós, temos que ter capacidade de desmontar melhor este tipo de situações, deste tipo de contextos, e a partir do momento que o Cuiabá marcou primeiro, ainda mais compacto ficou, mais baixo, e bem, isto aqui é normal. Agora, nós é que temos que ter a capacidade de desmontar mais e melhor este tipo de situações. O Pepa ele dá uma resposta, mas ele também passa ele dá uma dica aos adversários do Cruzeiro, né? Ele dá uma dica. Se você jogar fechadinho, o Cruzeiro não tem muita criação para abrir esses espaços, não. Então, assim, de repente você encara um Grêmio. Pô, o Grêmio tem o costume de ir para cima, tal, aí já dá uma parada diferente. Se enfrenta um Bragantino também tem já uma ideia de ir para cima e tudo mais, deixa uns espaços legal, tal, você explora isso. Agora você pega um Cuiabá, vai pegar um Goiás, como é que vai ser, né? Aí começa, aí é que tá, né? O próprio América Mineiro, também você pega o América Mineiro, já é um time que propõe mais o jogo, então você tem vantagem nesses duelos. Agora, e quando você pega equipes, né, que vão se defender? Então você tá passando uma dica já pra galera, hein? Tá passando uma dica pra galera. Você, no segundo tempo ali, coloca o Henrique com o Gilberto. Em um determinado momento, até no segundo tempo, o Gilberto estava mais pela beirada do que o Bruno construindo por dentro. Isso foi um pedido seu? Como que você pretendia atuar desta forma aqui contra o Cuiabá com esses jogadores em campo? Não, aí são situações de dinâmicas de jogo. Agora, essa situação é preferível e nós no banco também existir. O Gilberto era muito mais importante próximo do Dourado. Há situações que sai da marcação e o Bruno bem ocupa aquela zona, porque precisávamos de presença na área. Quando tivemos essa situação do Gilberto mais próximo do Dourado, teve uma situação na cara do goleiro e aí não podemos entrar em desespero nem em precipitação. Temos que ter a capacidade de manter os nossos centroavantes mais próximos um do outro e temos que abrir mais o campo, porque sabíamos que íamos ter uma equipa mais baixa, compacta, e aí temos que ter a cabeça fria para abrir mais o campo, ter mais paciência com bola e mais presença na área. Pepa,
O Cruzeiro teve quatro jogos em casa, 3 estádios diferentes, já tem data para outro estádio. Isso dificulta uma construção de uma identidade como mandante? Sabe que eu falar aqui sobre isto depois de uma derrota, até parece que me vou estar a agarrar a esse tipo de situações. Nós até podíamos jogar a sei lá quantos quilómetros daqui, a 500, a 1000, seja o que for, nós vamos ter sempre o apoio da torcida. E tivemos. E para eles o meu obrigado não foi por isso. Agora há coisas também que não vale a pena fugir às questões. Se nunca fugir, não vou fugir agora. Nós sentimos desde do aquecimento que estava difícil. A bola ressalta muito, salta muito. Nós para dominarmos uma bola perdemos sempre um segundo. E isso é tempo para pressionar, é tempo para organizar, é tempo para baixar. E sentimos esse tipo de dificuldades. Agora, mesmo com isso tudo, nós temos que conseguir mais e melhor. Portanto, eu prefiro agarrar-me àquilo que nós temos que fazer do que estar-me a escudar ou estar-me a justificar com situações que não justificam tudo. Agora, não vale a pena fugir, é uma realidade. E é algo que nós, pronto, naquilo que nós podemos fazer, temos que fazer dentro de campo, independentemente de onde for. Agora, sentimos essa dificuldade. Pepa, você já falou em outras vezes sobre essa densidade de jogos que o Cruzeiro vem tendo e sobre preparar muito bem a parte física. Você acha que a parte física foi um determinante para o jogo de hoje, para alguns jogadores jogarem abaixo do que já vinham rendendo? Bruno Rodrigues, o William e outros atletas? Assim, aí está. Há situações que nós não, só no decorrer do jogo é que sentimos, ou as decisões não são as melhores. Aqui conta muito se estamos bem fisicamente ou não. A capacidade no que temos tido, como falaram ainda há pouco, algumas derrotas que tivemos, mas com muito volume ofensivo e injustas, mas isto no futebol o justo é marcar mais golos que o adversário. Mas hoje sentimos também desde o início em algumas situações que estávamos a escatar, estávamos a perder alguns duelos, e isso também deu alguma confiança para o Cuiabá para sair e para procurar. A bola ficou muitas vezes limpa, ou seja, sem pressão para procurarem o Davidson ou procurarem os pontas. E aí estamos-nos a meter a jeito. Faltou-nos também mais agressividade no portador da bola. E são situações que normalmente não acontecem, que hoje aconteceram e pagamos por isso também. Houve vários fatores que justificam esta derrota. Pepa, Só para finalizar, né? Eu ouvi algumas respostas consecutivas, né? Porque é legal o Pepa, né? Ele fala bastante do jogo e realmente, assim, essa última resposta é bem... Cara, ele já começa falando, pô, na pergunta anterior, pô, quando já a gente tava no aquecimento, a bola já tava correndo estranha, né? Gramado difícil, né? E ali já deu para sentir que ia ser um jogo complicado. Com a bola rolando, o time não estava tão agressivo, então sempre deixava o time do Cuiabá assim, com um pouco mais de liberdade de lançar a bola para o Davidson, que era o único cara mais avançado, né? O Davidson é o único cara na área do Cruzeiro. Então, e mesmo assim, o Davidson recebia a bola, tá? Então, assim, faltou pegada mesmo do time do Cruzeiro. Que o Pepa falou assim, pô, o que tem de positivo é a entrega, é a raça, mas assim, primeiro tempo muito apático da equipe. A entrega e a raça já foi mais ali no abafa, né? Pô, é que aí o Cuiabá realmente abre mão de jogar, o Cruzeiro começa a crescer no jogo, e aí a partir do momento que você força o Walter a fazer uma boa defesa, aí já dá uma animada. Mas aí, pô, aí o time já tá cansado, e, pô, aí vai no bate-rebate, no famoso bumba meu boi, que não aconteceu. Eu acho que nesse ponto você pode elogiar, mas praticamente todas as equipes vão por esse caminho, né? Ah, o jogo tá ruim, tá abafado, o adversário abre mão de jogar, você assusta o goleiro adversário uma vez, pô, aí você cresce no jogo. Você cresce, mas cresce assim, na parte mental, pelo menos, né? Mas vai continuar errando passe, vai ficar lançando bola na área, vai ser, cara, num bate-rebate, vai ser numa bola, cara, assim, ao acaso. Então, se vale de. Eu não acho que vale tanto elogiar isso. Eu acho que, cara, ter um entendimento que esse foi um jogo atípico. Atípico. Não sei se é um jogo atípico, mas pelo comportamento, sim. É um jogo atípico. O Cruzeiro é um time ajeitado, é um time organizado, não é um catado, não é um perdido, não é um monte de jogador que corre atrás da bola, não, é um time organizado. Nesse jogo, que de repente já começa o jogo, você chega, pô, não sei como é que tava o clima lá, tá? Não sei como tava o clima, mas às vezes tá um friozinho chato, ou tá muito abafado, muito úmido, dependendo do lugar que você vai, pô, aí já começa. Você já fica, pô, caraca, mano, que não tá legal, mano. Não tá. Aí você já começa o aquecimento, começa a dar uns passes, a bola corre demais, ou ela corre de menos, você vai dominar, a bola quica num tufo de grama e sobe mais. E aí você vai, pô, vai ser difícil mesmo. E aí isso vai entrando na cabeça, né? Você vai entrando na cabeça do cara. E quando começa o jogo, aí você tenta 2 passes e erra, os caras acertam 2 lançamentos e acertam. Aí você vai para uma disputa, uma dividida, os caras ganham.
E aí, pô, isso vai te minando, sabe? Isso vai te minando. Então, assim, é mais uma questão, acho que é uma somatória de fatores. Eu diria assim, concordo com o Pedro, é uma somatória de fatores. E até, assim, nos duelos, na parte anímica, né? Assim, na parte mental, os caras vão ganhando confiança, o Cruzeiro vai perdendo. Então, eu, eu acredito que foi um jogo atípico. Acredito, tá? Assim, a gente pode ver um time do Cruzeiro apático, mas organizado. Eu acho que isso vai acontecer ao longo da temporada. Esse jogo o time seguiu, cara, razoavelmente organizado, mas assim, sem pegada, né? Sem pegada. O que eu digo assim, vai ter muitos jogos do Cruzeiro que o Cruzeiro não vai ganhar, ou que vai jogar mal, mas que vai ter muita pegada, o time vai se aplicar, sem bola, principalmente, com bola não vai render muito, porque é aquela parte, o cansaço, o desgaste mental, de você tomar a decisão certa, pra fazer um passe para acertar um chute no gol, para tomar a decisão certa no último terço do campo. E eu acho que isso vai pesar, mas assim, eu acho que assim, essa apatia, né, se alguém pode dizer assim, essa falta de pegada, eu acho que isso não é normal, né? Acho que esse jogo foi um jogo atípico. Agora, se vai garantir que o Cruzeiro vai jogar bem todos os jogos, aí eu acho que não. Eu acho que vai ter a variação, vai ter a flutuação, como vai acontecer com todo mundo e com o Cruzeiro, por que não, né? Equipe em reestruturação, jogadores, né, alguns tentando se reafirmar, outros tentando renascer, outros tentando aparecer, né? Então por aí vai. Então a gente não é um elenco de informação. Se você pega assim, para pensar, o Fluminense passando já é um elenco consolidado, de um trabalho mega consolidado, tá passando por isso, quem dirá o Cruzeiro vai passar por uma situação e até um pouco mais difícil. A gente acredita isso. E aí, como você vai sair disso é assim, é o que vai te proporcionar coisas melhores ao longo da temporada. Por isso que eu digo, o trabalho do Pepa para mim está se consolidando e vai ter jogos difíceis. Mentalmente a equipe não vai render, mas assim, já mostra que é uma equipe ajeitada. Por isso que hoje eu tenho convicção de que o Cruzeiro não briga contra o rebaixamento. Porque assim, por mais que tenham jogos onde o time vai, e vão ter muitos jogos onde o time vai estar mentalmente exausto, vai tomar decisões erradas, é um time ajeitado, é um time que sabe o que tem que fazer, não é um time perdido, né? Então é um bom caminho, pelo menos é animador para o torcedor cruzeirense, tá? É isso, gente, eu vou finalizar por hoje, só voltar para a agenda do dia, a gente vai ter jogos da Taça Libertadores, da Copa Sul-Americana, então jogo importante aqui, tá? Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, duelo de brasileiros na Libertadores. E a gente também vai ter a Sul-Americana, né? O São Paulo entra em campo, o América também. Vamos acompanhar tudo da vida dos brasileiros nas competições interas. Goiás também aqui universitário, né? Encarando o universitário de novo. Jogo da ida, né? Estava vencendo, tomou um empate, mano. Foi um jogo terminou com um gosto amargo, né, para o torcedor do Goiás. Enfim, a gente vai acompanhar tudo, a vida dos brasileiros, e amanhã a gente está de volta para falar um pouco mais da rodada de Libertadores e Copa Sul-Americana. Encerro por hoje, muito obrigado, forte abraço para você e até amanhã. Tchau.